Transformação, desenvolvimento, aprendizagem. Espaço Liliane Reis. Espaço Liliane Reis. Surpresa pra vocês, não tinha marcado nada, não tinha combinado nada, mas eu resolvi entrar para conversar com vocês. Na verdade, nós estávamos agora pensando em gravar um vídeo por uma demanda de um curso que eu ministrei essa semana e alguns professores me pediram, na verdade, se vocês estão acostumados a me ver falando em alfabetização, e foi um curso que eu ministrei essa semana sobre descalculia. E alguns professores pediram se eu poderia fazer um vídeo, um tutorial, explicando como utilizar o material dourado. E eu iria fazer esse tutorial, e aí eu pensei, por que não fazer ao vivo, E aproveitando vocês que estão online aqui neste sábado à noite para estar aqui comigo, Então sejam bem-vindos, então espero que vocês entrem, participem, tá? Então, nós vamos falar sobre o material dourado. Então, o que é o material dourado e qual a sua importância? O material dourado, nós começamos isso, inclusive, com essa turma desse curso de descalculia que nós ministramos esta semana. Quando nós pensamos em matemática, quantas pessoas têm muitas dificuldades na matemática, não é verdade? Então, se nós falamos da dislexia e das dificuldades de linguagem escrita, então levanta a mão aí que não teve dificuldade em matemática. Dificilmente a gente vai ter alguém que não levanta a mão. E por quê? Porque é tão comum as crianças terem tantas dificuldades na matemática. O que é que vocês acham? Coloca aí nos comentários, eu estou falando, mas estou aqui olhando os comentários de vocês, tá bom? E sejam todos muito bem-vindos, as pessoas que estão entrando agora, os educadores que estão entrando, psicopedagogos, pedagogos, então sejam bem-vindos e façam participação de vocês. Por que será que as crianças, as pessoas em geral, apresentam tanta dificuldade em matemática, na aprendizagem de matemática? Vamos aí, coloca aí nos comentários para eu ouvir de vocês. Então, quais são as minhas hipóteses, tá? Então, a matemática, ela, necessita de um raciocínio lógico muito bem desenvolvido. E muitas vezes a escola traz uma demanda de atividades matemáticas que estão acima do nível de compreensão da criança. E aí nós podemos ouvir um pouco, lembrar um pouco sobre Piaget e as fases do desenvolvimento. Então lembram que a primeira fase é sensório-motor, depois a pré-operatória, operatório concreto e operatório formal. Quando nós vamos ver o currículo escolar, nós vamos perceber que a adição, por exemplo, ela no finalzinho do sensório-motor, ainda a criança não vai ter condição de compreender a adição. Ela começa a compreender a adição quando ela entra no período operatório concreto. E no período operatório concreto, tá? Que vai geralmente de 6, 7 até cerca de 11 anos, Então é uma fase bem extensa, 11, 12 anos. As crianças vão passar por uma quantidade de material envolvendo a matemática, conteúdos envolvendo matemática muito grande, inclusive com sinais, símbolos, que eles são abstratos. Então a matemática se torna extremamente abstrata para a criança e daí as crianças vão ter dificuldade de compreensão. Eu sempre falo sobre a questão da subtração, por exemplo. Se a criança não estiver ainda no operatório concreto, dificilmente ela irá compreender o processo de subtração, tá? Então, muitas vezes nós começamos a introduzir subtração lá no primeiro ano, onde a criança está com 6, 7 anos, ela está entrando no operatório concreto, ela ainda não se concretizou realmente esse tipo de raciocínio, e nós estamos cobrando dessa criança subtração. E daí, como ela se vê cobrada muitas vezes, a gente já começa a nossa vida acadêmica, vamos assim dizer, tomando pavor à matemática, dizendo eu não entendo isso. E isso se torna uma bola de neve. E cada vez mais a dificuldade vai crescendo, não só por uma exigência acima do que é esperado para a fase de desenvolvimento, como também por também nossa, a gente começa a criar aquele receio, E começa a criar a crença realmente de que eu não sei matemática. Além de que as metodologias utilizadas, nós falamos em currículo, tá? Mas as metodologias utilizadas também, muitas vezes, elas não levam em consideração, ou levam um pouco em consideração, esse tipo de pensamento. Então, o ensino da matemática se torna abstrato e não tão concreto como a fase de raciocínio operatório concreta exige.
Entenderam? Então, coloquem aí nos comentários que está assistindo lá, sejam bem-vindos, tá? Coloquem aí nos comentários quem concorda, quem discorda, se tem uma outra percepção, para poder nós conversarmos sobre. E então, quando nós muitas vezes recebemos crianças com dificuldades de matemática, eu não estou falando de transtorno, não estou falando de descalculia, tá? Estou falando de dificuldades matemáticas por falta de realmente ter uma aprendizagem adequada, uma metodologia adequada. Nós sempre orientamos que é necessário utilizar materiais concretos. E por que materiais concretos? Nós precisamos de materiais concretos justamente para que essa criança tenha esse apoio cognitivo que ela, nessa fase específica, ela precisa. Então, daí é muito importante o uso de materiais diversos, tá? E isso a gente pode usar muito os materiais de sucatas mesmo, tampinhas de garrafa, palitos de fósforo. Nossa, professor é criativo, então vamos usar materiais concretos, até pedacinhos de massinha de modelar, ele concretiza. E nesse processo de buscar algo concreto, nós temos um material específico, que é o material dourado. E o que é o material dourado? A gente chama material dourado, mas em essência, hoje ele não tem nada de dourado, tá? A essência dele chamava de material dourado, porque ele foi criado por Maria Montessori. E no início do processo, né, quando Maria Montessori criou, ele era feito com bolinhas douradas. Daí o nome material dourado, tá bom? Então, olá, seja bem-vinda. Então, São Paulo aqui presente, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui conversando um pouco sobre conhecimentos matemáticos, tá bom? Então, vocês me conhecem muito, eu falo muito sobre alfabetização, só que hoje nós estamos aqui conversando sobre matemática, uma coisa diferente de que geralmente a gente não fala, mas eu quis trazer para vocês esse apoio sobre como utilizar o material dourado, tanto na sala como em casa. Muitas professoras, elas falam muitas vezes assim, e foi uma demanda desse curso que eu ministrei essa semana, elas pediram: Liliane, você tem como ensinar a usar material dourado? Porque às vezes tem na escola, tá? E tem lá na escola disponível e os professores não sabem usar. Então, daí eu vou explicar para vocês como é que funciona e como é que nós concretizamos aprendizagens bem difíceis. Não só de concretização de noção de quantidade, mas também as adições com reserva, a subtração com reserva. Tudo isso o material dourado permite que a criança compreenda. Uma criança sem dificuldade de aprendizagem vai se utilizar muito desse material, isso vai ser muito benéfico para ela. E se essa criança também tem algum transtorno de aprendizagem, se ela tem uma descalculia, então esse material será realmente fundamental para a sua aprendizagem, tá? E aí, assim, mas eu não tenho material dourado. Você pode construir o seu. Em essência, quando Maria Montessori cria o material dourado, ela traz o material dourado com bolinhas que nós podemos usar miçanga, bolinhas essas miçanguinhas maiores que tem em armarinhos, e até tampa de garrafa. Nós poderíamos construir um material dourado com tampinhas de garrafa. Eu vou trazer, então, vou apresentar como é que funciona o material. Então, sejam todos bem-vindos, vão colocando aí, né, e vão interagindo conosco. O material dourado, ele vem com pecinhas, tá? Pequenininhas. Essas pecinhas, elas representam a unidade, tá? Então, elas representam os algarismos de 1 a 9. Então, olha como concretiza na criança a compreensão da noção de quantidade. Por que será que o número 10 é formado por 2 algarismos e não apenas um? Vocês já pensaram nisso? Será que as crianças não se questionam isso? Olha, o número 1 é um algarismo, tá? O número 2 é 2 algarismos, 3 algarismos. A partir do número 10, deixa eu pegar aqui os números para mostrar para vocês. Então, por exemplo, quando eu tenho a partir do número 10, né, o número 11, o número 12, o que vai acontecer? Até o número 9, nós tínhamos um algarismo só. A partir do número 10, nós temos 2 algarismos. E na escola nós vamos entender, nós vamos aprender que nós temos então ali uma dezena. Poxa, uma dezena é 10, a criança tem que memorizar isso. Uma dezena é 10. E por que uma dezena é 10? Tá? Então vamos explicar por que uma dezena corresponde a 10 através do material dourado. O que você vai fazer com a criança? Você vai relacionar com ela, que aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, eu vou contar 3, 4, 5. Quando eu tiver
9 bolinhas de unidade. O que é que vai acontecer com o 10? O 10 eu posso condensar todas elas e trocar por uma barra. Então, essa barrinha aqui vai representar a barrinha da dezena. Então, aqui eu tenho unidade e aqui eu tenho dezena. Se nós vamos mostrar nas casinhas que muitos professores gostam de fazer, por que que aqui eu tenho uma dezena? Porque eu tenho uma barra só e eu tenho quantas unidades aqui? Eu tenho quantos dessa daqui? Opa, não tenho nenhum. Então, aqui eu posso representar pelo número 1 e na unidade eu represento pelo número 10. Por isso que 10 é representado por 2 algarismos, porque ele já entra na casa da dezena. E aí eu vou pensar, opa, então aqui, e aí eu vou explicar para a criança. Vamos pensar o seguinte, e eu vou ensinar a criança a compor o número, tá? Como é que eu vou explicar a criança a compor o número? Eu vou fazer com que ela entenda que, por exemplo, que número é esse? Olha aqui, para poder vocês verem aqui. Quero que vocês coloquem aí nos comentários. Que número é esse que está sendo representado aqui? Quem coloca aí no comentário? O número 12. Por quê? Porque tem uma dezena e 2 unidades. Ó, e se eu pegar aqui? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, se eu tenho uma dezena e 4 unidades, aqui na câmera fica complicado para eu falar para vocês, mostrar para vocês, mas estou falando com adultos, então dá para vocês entenderem bem. Então, se eu tenho uma dezena e 4 unidades, eu tenho o número 14. Então, eu vou brincar de montar números com a criança. Eu vou brincar com ela de montar para que ela me diga que número é esse. E também eu vou fazer ao contrário. Eu vou colocar um número para que ela faça a transformação no material dourado. Por exemplo, se eu tenho um número... Aqui, vou colocar um número para vocês. Se eu tenho um número 24, o que é que vai acontecer? Eu vou representar esse número 24 por 2 barrinhas, que são 2 dezenas, e 4 unidades. E assim eu vou brincar com a criança, tá? Eu vou brincar tanto de eu apresentar as barrinhas para que ela componha um número, como também eu vou brincar de colocar um número para que ela represente com as barrinhas. E assim nós vamos adiante, nós vamos ensinando essa criança a contar 10, 20, 30, 40. Então, eu vou ensinando essa criança a 41, como é que ela vai formar? 45, como é que ela vai formar? Depois que ela está bem, já conhece bem essa parte, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar a ela que se eu tiver 10 barrinhas dessa, eu posso trocar. Eu vou trocar 10 barrinhas dessa pelo quê? Eu vou trocar 10 barrinhas dessa por, deixa eu pegar aqui, a placa da centena. Ou seja, então, tem uma marquinha aqui. Então, se eu tenho aqui eu tenho 10 barrinhas dessa. Então, agora eu tenho 100. E por que que o número 100 é composto por 3 algarismos? Porque eu tenho uma barra da centena. Eu tenho quantas barrinhas da dezena? Nenhuma, 0. Tenho quantas barrinhas, tenho quantos quadradinhos na unidade? 0. Ou seja, aqui eu tenho um número 100. Opa! E se eu tiver aqui eu tenho 2. Que número é esse? Eu tenho uma placa de centena. Quantas de dezena? Nenhuma. E quantas de unidade? 2. Eu tenho então o número 102. Ah, e se eu fizer então assim? Eu tenho uma de centena, uma de dezena e 2 de unidade. Opa, o que aconteceu agora? Eu vou colocar uma centena, uma dezena, 2 unidades. Que número eu tenho aqui? 112. Entenderam? Coloque aí no comentário se vocês estão entendendo, se está sendo claro para vocês, se vocês estão gostando. Entenderam como fica
fácil para a criança entender, principalmente os números 105, 205, que são números que faltam à casa da dezena e tem que botar aquele zero e ela não entende por que é que tem que colocar o zero. Tem que colocar o zero justamente porque não tem dezena nenhuma, tá? Então, daí, por isso que é necessário colocar o zero. Observe como isso concretiza a compreensão por parte da criança. Opa, então a criança já domina unidade, ela já domina dezena, ela já domina centena. E agora eu vou apresentar para a criança o seguinte. Eu tenho aqui uma centena. E se eu tiver, vou pegar todos aqui. Então, se eu tiver 9 centenas, opa, e agora? O que é que eu vou fazer? Criou uma nova casa. Eu vou trocar pelo cubo do milhar. Esse cubo é montado, tá? Para ser fácil de guardar. Então, aqui eu vou trocar. Observe que o cubo ele vem tracejado. Por quê? Para poder lembrar a gente que cada uma... Esse cubo é formado por quantas dezenas? Ok? E ele vai ser formado por quantas unidades? Ele corresponde a 1000 unidades. Então, aqui a gente tem a casa do milhar, tá? Ah, então vamos ver se a gente consegue identificar aqui o número que eu tenho agora. Deixa eu pegar aqui para vocês. Minha mão não cabe tudo, tá? Então, eu vou apresentar aos poucos. Então, aqui eu tenho, ó, 1 milhar. Tenho 1, 2, 3 centenas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dezenas e eu tenho 2 unidades. Que número que eu formei? Vamos lá? 1.352, ok? Isso, muito bem, Aline Dória. A Aline já respondeu pra gente aí, 1.352. Lembram na aula quanto que é difícil e sofrido para a criança, muitas vezes, compreender essa noção de composição de número? Quem é professora pode me dizer aí, como é sofrido, como é difícil, como a criança não consegue entender. E se eu botei aqui com todos, mas vamos dizer que eu tenha 1.300... não tenha nenhuma dezena e tenha 2, 1.302. Quem aí já passou pela experiência que a criança não consegue entender esse bendito zero ali no meio, tá? Então, se você já passou por essa experiência, coloca aí, porque eu já passei com muitas crianças que não conseguem entender por que tem que colocar o zero ali, tá? Para representar as centenas e a casa do milhar. Essa estratégia é para eu ensinar a criança a compor o número, tá? Então, para quem está entrando aqui agora, a gente está fazendo um bate-papo, é um bate-papo mesmo de psicopedagogia, onde não estou trazendo nada sobre alfabetização. Eu estou trazendo para vocês um material de matemática, eu sou psicopedagoga, e essa semana eu ministrei um curso sobre descalculia, e as pessoas do curso pediram para que eu explicasse, que eu criasse um tutorial explicando como funciona o material dourado. E aí eu ia filmar esse tutorial e eu disse, por que eu vou filmar e não faço isso ao vivo no Instagram com os professores que estão aí online? Não é verdade? Então por isso eu entrei aqui pra gente ter esse bate-papo. E só a Aline tá falando que teve muita dificuldade com a filha dela no ano passado sobre isso. E eu te falo, Aline, que qualquer momento que você introduzir o material dourado, isso vai ajudar e muito a sua filha, tá? Isso vai ajudar muito a criança a compreender como se processa a composição do número, tá? Mas o material dourado, ele não se limita apenas à composição do número, o que já ajuda muito, né? Então, essa noção de número, ela é muito abstrata. Tá? Então, essa noção de número, quando eu concretizo através do material dourado, isso já vai ajudar muito, tá? Mas aí chega aquela fase, né? A Aline tá falando da filha dela no 2º ano. Imagine, uma criança de 2º ano, ela tem 7 anos. Então, justamente, ela está no início do nível que nós chamamos de operatório concreto, de acordo com Piaget. E daí ela vai sim ter dificuldade,
tá? Então, o material dourado vai ser realmente, falar aqui que é um amuleto, né? A psicopedagoga Sheila falando. Sim, ela é, assim, muitas vezes parece que é mágica, que a criança consegue compreender o que antes não conseguia compreender. Porque o que aconteceu? Nós respeitamos a fase de desenvolvimento dessa criança e ao respeitar a fase de desenvolvimento dessa criança, nós estamos o quê? Fazendo uma mediação adequada, respeitando a fase de desenvolvimento e assim, com certeza, conseguiríamos a aprendizagem. E aí, então, a criança começa a trabalhar a adição, né? E nós vamos introduzir a adição, e aí a criança vai, muitas vezes, aquela adição que não vai o 1, né? A chamada adição sem reserva, a criança pode ir até muito bem, mas chega o momento de nós fazermos aquela adição com reserva, tá? Então, vamos lá pensar uma adição com reserva. 28 mais 17, tá? Então, eu tenho 28 mais 17 e dou para essa criança fazer a soma. E aí, essa criança vai pensar, né? 28 mais 17, aí já começa a complicação. Porque na linguagem escrita, nós ensinamos que nós temos que ler sempre da esquerda para a direita. Quando chega na matemática, nós vamos precisar explicar a essa criança que ela precisa fazer esse tipo de conta da direita para a esquerda. Opa, já começa, né? Então, a criança vai começar a ter dificuldade porque ela quer fazer sempre, né, da esquerda para a direita, porque é como ela lê. E não é, na matemática, é da direita para a esquerda. Já começa a primeira complicação aí. E por que será que ela tem que fazer da direita para a esquerda? Aí a gente diz, porque se tiver reserva tem que ir o 1 lá para cima, na outra casa. Peraí, isso ficou claro para a criança? Não, não ficou claro para a criança. E aí, como é que nós vamos explicar isso usando material dourado? Então, eu tenho 28 mais 17. Eu vou explicar à criança o quê? Primeiro, eu vou adicionar o 8 com o 7. Quanto é 8 mais 7? Eu vou pegar as 8 unidades e vou pegar mais 7 unidades. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter 15 unidades. Então, eu vou mostrar para ela que eu vou ter 15 desses daqui. Só que antes, eu já ensinei para ela que toda vez que eu tiver 10 desse, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar. Toda vez, se existe 10 desse, eu tenho sempre que trocar para esse aqui. Opa, se eu tenho 15, então o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar 10 por esse e vou ficar com 5. O que é que eu vou fazer com essa dezena aqui? Eu já ensinei a ela lá na composição de número. Essa dezena pode ficar na casa da unidade? Não. Por isso que ela tem que subir. Ela vai para outra casa. Ela vai para a casa que é a casa dela, que é a casa da dezena. Se ela foi para a casa da dezena, o que é que eu coloquei na conta aqui? Eu coloquei o 5. Esse 1 da uma dezena subiu, tá? Então, agora eu tenho uma dezena dessa, mais uma dezena do 18 e mais uma dezena do 17, do 17, né? Então, não, foi 28 e 17, desculpa. Então, uma dezena, esse que subiu do 15, duas dezenas do 28 e uma dezena do 17. Então, que número eu tenho agora? Agora eu tenho 5. Então, qual é a solução da nossa conta? 55. Que eu posso, como eu já ensinei a ela a compor o número, ela vai entender muito bem que serão 5 dezenas e 5 unidades. Ficou fácil? Deu para entender bem? Eu estou sem poder ilustrar porque eu estou aqui ao vivo com vocês, mas como vocês já são, a fase de desenvolvimento já é abstrata, então vocês conseguem compreender isso que eu estou falando. Porém, ensinando a criança, claro que você vai precisar concretamente colocar todas as peças, tá bom? Tá claro para vocês, pessoal? Estão conseguindo acompanhar bem? Está indo bem para vocês? Me dá um feedback aí. Então, perceberam como fica realmente muito mais concreto? Fica muito mais fácil. E aí, se eu tenho, e agora, a partir desse momento, a criança já entendeu o processo. Se ela já entendeu o processo, então ela agora vai conseguir fazer a adição de qualquer número, porque ela já entendeu. E aí eu vou explicar, se eu tenho 10 dessa, eu vou trocar por essa. Lembra que eu já expliquei isso lá na composição de números? Se eu tenho 10 dezenas, eu vou sempre trocar, vai para outra casa, porque eu tenho aqui
as centenas. E se eu tiver 10 centenas, aí esse número vai para outra casa, porque aí eu vou ter o milhar. A adição com reserva se torna fácil, se torna lógica, se torna concreta e se torna muito mais eficiente para a criança. E na subtração, como é que eu faço? Opa, aí eu tenho agora, vamos pensar assim, o número 27 menos 13, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer à criança, agora a criança vai pensar o contrário. Então ela tem 27. Então eu vou colocar, lembrando a ela, vai fazer uma casa para depois a outra. Então se eu tenho 27 menos 3, eu tenho 7 menos 3. Então eu vou colocar 7 unidades e vou tirar 3, tá? Então eu vou ficar com 4, tá? Então, aí vai ser fácil, né? Só ela tirar. Mas vamos dizer agora, vamos fazer uma conta de subtração, que é a subtração do tomar emprestado, tá? Então, como agora nós vamos explicar a essa criança o tomar emprestado? Então, vamos dizer aqui um número que vai precisar tomar o emprestado. Vamos pensar assim, 22 menos 19, tá? Então, o que é que vai acontecer? Ela aprendeu que ela tem, vamos dizer, 22 menos 19. Então, eu tenho 2, eu vou ter 2 unidades, tá? E eu tenho que tirar 9. Opa, como é que se eu tenho 2 e preciso tirar 9? O que é que eu vou fazer? Então eu vou precisar tirar da dezena que está lá na frente, do 2 que está ali na frente, um número emprestado para compor esse 9 aqui. Então agora eu tenho 19. Sim, o pessoal está perguntando se vai ficar gravado. Eu vou deixar gravado tanto no IGTV, como também eu vou deixar gravado no meu canal do YouTube, tá bom? Então aqui, voltando, ela vai tomar emprestado. Observe que para ela vai ser muito mais lógico. Quando eu digo assim à criança, não tem, não dá, então toma emprestado. Peraí, como é que eu vou tomar emprestado? Por quê? Por que eu tenho que tomar emprestado? Agora ela já entende, porque nós fizemos uma boa base. Lembra que nós explicamos muito bem, com material dourado, como é que compõe o número. Ela já entendeu muito bem como é que funciona a unidade, dezena, centena e milhar. Ela entende que se ela não tem na unidade, ela pode tomar emprestado da dezena. Então agora sim, tomar emprestado da dezena vai fazer sentido para ela. Então ela vai tomar emprestado daquela dezena que está sobrando, tá? E vai colocar então para poder fazer a subtração dela. Tem várias pessoas que estão entrando agora, para quem está entrando. Então hoje nós estamos falando um pouquinho sobre matemática, né? O ensino da matemática, apresentando como trabalhar com o material dourado, tá bom? Então foi uma live que não estava programada, eu não convidei ninguém. Eu iria fazer a gravação desse vídeo para as pessoas, um curso que eu ministrei essa semana sobre descalculia, e os professores pediram para eu gravar um tutorial explicando como usar o material dourado. E foi daí que eu ia fazer o vídeo e eu resolvi então entrar ao vivo com vocês, gravando e depois disponibilizando para esses professores, tá bom? Então, deu para entender como ficou mais fácil, deu para entender como tomar emprestado da subtração ficou muito mais concreto. Se isso fez sentido para nós como adultos, para nós como professores, que às vezes nós mesmos, por não conhecer esse tipo de material, ficamos em dúvida de como orientar, de como ensinar. Eu quero saber se isso ajudou vocês, tá? Então, se esse conhecimento ajuda vocês na prática. Gente, a partir disso aqui, aí eu falei que, aqui eu tenho o material dourado, ele em essência, eles são com bolinhas douradas, por isso que o nome é material dourado. Mas as versões vieram, né? O mundo foi evoluindo e nós fomos inventando outras estratégias para compor material dourado. Então, existe o material dourado de madeira, existe o material dourado de EVA, que é esse que eu tenho aqui. Existe o material dourado de miçangas. Você pode construir com a sua criança o material dourado, tá? Inclusive o material dourado que é original, que são com tipos de... parece uma pedrinha, não é pedrinha, é tipo um ferrinho, né? Um ferrinho dourado. Se você tiver uma miçanga com arames, você consegue construir o seu material dourado perfeitamente, igual como era logo no início, quando ele foi construído lá por Maria Montessori. Tá bom?
E se você não tem material para construir um material dourado, vamos dizer assim, você pode criar. Você vai criar, como eu falei, com miçangas, você pode fazer com tampinhas de garrafa, as garrafas PET, você fura a tampinha e cria aqui as suas unidades, as suas dezenas, as suas centenas e o seu cubo do milhar. Você vai usar aí a estratégia, a sua criatividade para construir. Hoje em dia é muito fácil encontrar, tá? Na internet você encontra o material dourado, esse de EVA sai mais barato do que o de madeira, né? Então você encontra fácil ele para comprar, ou então você pode construir ou construir junto com as crianças. O que quem trabalha em sala de aula e quem trabalha em consultório também. A criança fica muito feliz em ter o material que foi construído por ela mesma. E essa noção, se essa criança tem algum transtorno, alguma dificuldade, essa noção de composição de números, se foi ela que construiu o material dourado, vai ficar ainda mais evidente, ainda mais concreto. E ela com certeza não vai nunca mais esquecer como é que realmente funciona essa composição de números. E eu garanto a vocês que ela vai compreender de uma forma tão eficiente que ela é capaz de ensinar a outras pessoas, até a família, que muitas vezes tem famílias que fazem as contas, que fazem o vai um e nem sabem por que foi um. Ou toma emprestado e nem sabe por que tem que tomar emprestado. Tem que tomar emprestado e vamos tomar emprestado. Mas não sabe o que é que está por trás desse tomar emprestado ou de você ter que avançar para a casa seguinte, no caso na casa decimal ou a casa da centena, ok? Então é isso, pessoal. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês tirarem dúvidas, tá? Então, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, colocar aqui algum comentário, estou aqui um tempinho aqui à disposição de vocês antes de nós encerrarmos, tá bom? Então, para quem esteve aqui conosco hoje, nós estamos falando sobre aprendizagem de matemática, tá bom? Quem está acostumado a me ver falando muito de alfabetização, mas hoje eu estou falando de matemática, tá? Vem apresentando para vocês como trabalhar com o material dourado, tá? Então, algum comentário, alguma questão para nós encerrarmos o nosso bate-papo? Eu intitulei como um bate-papo psicopedagógico, tá? Esse momento de troca de psicopedagogia entre nós. E se vocês tiverem interesse, inclusive eu criei um canal no Spotify, desculpa, tem um canal no Telegram também, o canal no Spotify onde eu coloquei o nome Minutos de Psicopedagogia, justamente para eu fazer esses bate-papos com psicopedagogos, essas trocas de experiência conosco, tá? E assim todos nós aprendermos juntos, ok? Então, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por todos que nos acompanharam. Para quem perguntou, vai ficar assim salvo no nosso IGTV e eu vou também baixar e disponibilizar no meu canal do YouTube, que é o Liliane Reis Psicopedagogia. No Spotify, vocês podem me encontrar, o nome do nosso canal no Spotify é Minutos de Psicopedagogia. No Telegram, eu estou também com o grupo Minutos de Psicopedagogia, com o canal Liliane Reis, _ Psicopedagogia. Que tá tudo aí no Instagram, vocês conseguem achar lá no link da bio, tá tudo lá, todos os canais para vocês me encontrarem, tá bom? Então, grande abraço, que tenha sido útil para vocês, tchauzinho!